Olá, alunos! Olá, professores! Muito bom estar aqui com vocês novamente para mais um Espia essa Conversa. Eu sou a professora Sabrina Araújo e espero que vocês aproveitem bastante para perguntar, se divertir, tirar as dúvidas, interagir conosco nesse momento, nessa nossa aula que vai ter um tema muito legal, que é o mundo digital, mas a gente também vai falar do mundo virtual, a gente vai aprender um pouco sobre esses conceitos, de que forma, os sistemas, os mecanismos, os processos de produção na nossa sociedade ao longo do tempo se transformam, de que maneira a gente percebe o mundo digital no nosso cotidiano, e vocês vão perceber, vão refletir que ele está muito presente, E não é uma coisa assim de outro mundo não, tá bom? Ele está realmente conosco no dia a dia, através de atitudes simples, o nosso comportamento, e nesse contexto de pandemia, os instrumentos, que estão ali voltados ao uso de tecnologia, para antes, a gente até utilizava, mais nesse contexto de isolamento, de distanciamento, essas ferramentas que possibilitam a comunicação vieram mesmo, Então, antes da gente começar a discussão sobre o nosso tema de hoje, a gente tem os nossos acordos e eu vou lembrar para vocês, tá bom? Então, observa bem aqui na tela. Evitar conversas paralelas, olha só. O nosso chat, quem estiver participando pelo YouTube, pelo aplicativo do Aula em Casa, ele vai ficar aberto, tá bom? Mas não significa dizer que vocês vão utilizar esse momento para ficar fazendo conversas paralelas, tá? Vamos utilizar para trocar informações, participar dos momentos de interação, das perguntas, tá bom? Vamos fazer com uso responsável e deixar para a gente fazer as conversas paralelas depois, tá bom? A gente precisa também, olha só, o nosso segundo acordo, observa aí na nossa tela. Respeitar os colegas é tão importante quanto, você tá aí tirando, fazendo alguma graça, alguma piadinha. Vamos evitar esse momento, Vamos respeitar os colegas, valorizar a contribuição de cada um, tá bom? É muito importante. E essa questão de respeitar o colega traz justamente a responsabilidade que a gente tem no momento que a gente está conversando com as pessoas presencialmente. Não é porque a gente está utilizando o chat, uma ferramenta digital, onde a gente vai poder falar tudo o que pensa, sem sofrer as consequências, tá bom? Isso não existe, isso faz parte do mundo digital. O nosso compromisso e responsabilidade com o nosso comportamento. A gente precisa também, olha só, anotar as informações importantes. E eu não vou dizer assim, olha, isso é importante, você vai anotar. Não. Verifique no seu contexto aquilo que te chama mais atenção, aquilo que ainda ficou em dúvida ou te despertou o interesse para pesquisar mais. Anota no caderno, Quem está assistindo pela televisão também pode fazer esse movimento, tá bom? Participar das perguntas, dos momentos de interação. Não vai poder responder no chat, mas copia tudo no caderno, tá bom? Vamos combinar assim. E participar das atividades, ou seja, a gente tem um monte de atividade hoje, a gente tem enquete, a gente tem um quiz, olha só que legal. E nesse quiz, gente, eu vou já logo chamar a atenção para vocês. Quem quiser participar do quiz e da enquete, vocês vão ter que fazer o seguinte: entrar no canal do Ensino Fundamental, tá? De 6º ao 9º, no aplicativo Aula em Casa. Infelizmente, a enquete não dá para ser respondida para quem está assistindo pela televisão e também pelo YouTube. Mas quem está assistindo pelo nosso aplicativo, entra lá no canal do Ensino Fundamental, tá bom? Que a gente vai estar lá, a pergunta vai rolar lá, a gente vai ter um ranking e os primeiros colocados aí vão ganhar as nossas medalhinhas digitais, tá bom? Prometo para vocês. Corre todo mundo para lá rapidinho. Temos mais acordos, diretora? Vamos lá? Além de participar das nossas atividades, a gente sugere que você participe com o recurso que você tiver, anotando no caderno, respondendo, tá bom? Participando no chat. E olha só como eu falei, também anote, tudo no seu caderno, tanto as dúvidas, as respostas às perguntas, aos questionamentos. Fiquem à vontade para participar, tá bom? Vamos lá? Mais um acordo que a gente precisa fazer. Pergunte se tiver dúvida, tá? Não fique aí, nesse questionamento. Claro que vai ser um pouco difícil a gente responder todas as perguntas, mas a sua dúvida também pode ser respondida por um colega. A gente pode estar de olho ali, respondendo e auxiliando, tá bom? Vamos lá. Temos mais um, olha só, pesquisar mais. Essa aí é a nossa última dica, o nosso último acordo.
Justamente porque se você gostou do tema, tem interesse, no final da apresentação, que depois a gente vai disponibilizar no site, né, tem os links nos quais, né, eu fiz as pesquisas, vocês podem também ler um pouco mais. No material do caderno digital tem um link lá da Cifernet, né, que é uma página que a gente recomenda, principalmente para falar dessa questão de segurança digital, tá bom? Então, pesquisem mais, sejam curiosos, vão atrás, que aí tem muita coisa legal, tá bom? E vamos lá, vamos começar e a gente sempre faz uma pergunta, né, de início e ela é voltada ao tema. Olha só que legal, o que é o mundo digital ou virtual? Responde para mim no caderno, responde para mim no chat. Nesse momento a gente sabe que não tem certo ou errado. Eu quero apenas ouvir a opinião de vocês. Será que o mundo digital e o virtual é a mesma coisa? Será que quando a gente fala em digital e virtual, eles não existem, né? Eles estão assim num plano onde ele não é real ou não, né? Quais questões a gente pode estar aí trazendo e relacionando em relação ao que é o mundo digital ou o mundo virtual, né? Então a gente tem aí algumas perguntas, essa primeira pergunta, e eu quero ouvir um pouco a opinião de vocês. Comenta aí, não tá podendo comentar? Anota no caderno, que depois a gente faz as considerações e vocês também podem fazer aí as anotações de vocês, entendeu? Então vamos lá, né? Temos resposta? Alguém para comentar? A diretora vai colocando aí, né, conforme a gente vai tendo as nossas respostas, mas participem, né? Aí, o mundo digital, o mundo virtual, ele realmente acontece, ele existe ou não? É somente naqueles filmes de ficção científica, onde a gente mistura a realidade com algo que realmente existe somente talvez num plano das ideias, da imaginação. Tem gente dizendo aí, ó, que existe, que o mundo digital e o mundo virtual, né, ali, eles existem. Muito bem, tô gostando de ver aí a participação. E se a gente parar para refletir muito a respeito sobre esses conceitos, né, a gente vai ter mais dúvidas do que certezas, né? Isso daí não é ruim. Isso é muito legal porque parte de um pressuposto que faz com que a gente busque mais informações de acordo com as nossas inquietações, não é? Então, é importante, responde para mim o que você acha do mundo virtual ou do mundo digital, né? O que você acha que é, se é interessante, se é algo realmente que não existe. Olha só, a gente está vendo aí alguns comentários, vamos dar uma olhada, olha só. O mundo virtual é tudo o que existe na internet. Olha que colocação legal, obrigada, João. Ele acredita, olha só, que o mundo virtual ele está na internet, está altamente ligado à conectividade, né, ao mundo da internet, aquilo que a gente sabe, né, que a gente vai ali, pesquisa e encontra uma gama de informação. Valeu, João, obrigada por participar. E olha só, né, a gente está vendo aí diversos comentários, obrigada galera, não dá para ler o de todo mundo, e fica aí o convite, tá? Para participar da enquete do chat, vocês precisam acessar o canal do Ensino Fundamental. Então vamos lá, gente, para o conceito, né, o que de fato a gente pode ali, né, relacionar a esse mundo digital. Vamos ver aí na tela, observa bem. O mundo digital, olha só, ele vive ou existe dentro de uma rede de informações que envolvem diversas entidades e pessoas que utilizam essa ferramenta para trocar, divulgar informações e mensagens com outras pessoas, não é? Ou seja, ele existe ou ele vive, né, dentro de uma rede de informação. Então, o mundo digital, quando a gente traz mais a questão do conceito digital, a gente está falando, né, de um processo de digitalização das coisas. Então, um exemplo simples, né? Você tem uma foto que antigamente era muito comum fazer a impressão e ela era uma foto, né, onde você tinha os álbuns, né, os porta-retratos e ali ficava o registro. Hoje, com o advento, né, assim, a gente teve mais instrumentos, mais equipamentos tecnológicos evoluindo, essas fotos elas ganharam, né, uma roupagem digital. E agora você tem a opção de digitalizar fotos que antes você imprimia,
Ou então já tirar a foto digital ali no seu celular, na sua máquina. E qual é a vantagem disso, né? Antigamente, normalmente era caro fazer essa impressão de fotos, né? E como tinha a questão do filme, nem todas as fotos ficavam boas, tínhamos ali o problema de perder esses arquivos no momento de revelar, não é? E aí a gente tinha, de certa forma, uma limitação no número de poses. No caso do mundo digital, a gente ganha outras facilidades, como, por exemplo, o envio. Imagina que antigamente você tinha uma máquina, tirava sua foto, tinha ali seu álbum na sua casa. Só teria acesso a essas fotos quem visitasse você na sua residência. Hoje em dia, não. Quando elas passaram a ser digitalizadas, você consegue enviar por e-mail, redes sociais, pelo celular. A capacidade de armazenamento dessas fotos também aumentou. Hoje você tem uma pasta, um celular, né, onde você armazena milhares de fotos. Às vezes a gente até tira várias fotos praticamente iguais. A gente fica com pena de apagar, não é verdade? Mas ali a gente tem essa possibilidade, não tem um problema de queimar a foto, não é? Então, olha só que legal. São facilidades que vieram acontecendo no dia a dia, que tornou um processo, né, de uma foto num estado ali físico, palpável, numa versão digital, ou seja, aquilo que foi transformado por um sistema de informatização. Então, não quer dizer que aquilo não exista, porque ele existe, a gente está vendo, né, a gente está ali. A gente pode não estar tocando como a gente tocava antes, não é? Com a foto impressa, mas essas sensações de lembrar os momentos, de postar como TBT, eles permanecem somente, né, com essa versão diferenciada na maneira da gente ter as fotos, tá bom? E essa questão virtual, gente, ela traz justamente isso, né? Um impacto. Será que o que é virtual é real? Ele tem potencial a ser real? Tiveram alguns comentários ali, não é? Que trazia a questão, né, de algo que pode ser real, que fica num complemento, né? Muitos comentários de vocês foram em relação a isso. E aí é bastante legal a gente fazer essa distinção. O mundo virtual, ele tem potencial para ser real. Como assim, professora? Eu não estou entendendo nada. Vamos lá. Hoje em dia, existe um processo, né? Na verdade, é uma transação financeira que está muito na moda, né? Vamos assim dizer, que é o Pix. Aí você fica pensando, Pix, professora, como assim? O Pix, ele traz um valor, uma quantia, né, que você tem, tá ali na sua conta, no seu banco, e você tem esse dinheiro. Mas ele não é um dinheiro ali na cédula, na moeda, mas ele é um dinheiro como se fosse virtual. E aí o que acontece? O que é importante nesse momento é o valor, não é? Ele pode vir a ser real, no sentido de estar ali, no caso de você sacar o dinheiro e torná-lo palpável, pode, mas no momento em que ele está ali na sua conta, no formato de valor, não é? Vamos supor, tenho R$10 no meu Pix que eu ganhei da minha colega, ela transferiu para mim. Esse valor, ele está no meu mundo virtual, né? Ele está ali na conta do meu banco, existe esse valor, eu tenho esse dinheiro. Mas para trazer ele, né, para essa realidade onde eu posso imprimir, que no caso eu não vou imprimir, não é uma foto, mas eu vou sacar, não é? Aí a gente traz ele para essa realidade mais palpável, né? Então, o que a gente precisa compreender, e vocês também podem discordar, não é? A gente traz aí para reflexão, é que o mundo virtual, ele tem essa potencialidade de trazer para o real, muitas vezes ele é um complemento ou uma extensão daquilo que a gente tem na realidade, que é algo que a gente consegue visualizar, tocar, materializar, tá bom? Mas não significa dizer que na maioria das vezes é algo que é imaginário, que não existe, que é fictício, tá bom? Então são questões para a gente trazer aí um pouco de reflexão para vocês, tá bom? Então vamos lá, a gente vai começar agora, não disse que a gente tinha várias atividades para a gente interagir e a gente já vai começar com mais uma. Entra no canal do Fundamental para participar, porque agora eu vou lançar para vocês uma enquete e vocês têm que responder rapidinho no aplicativo, mas se você estiver no YouTube ou se você estiver assistindo pela televisão, marca a resposta aí no seu caderno, tá bom? Então vamos lá. Pergunta da enquete, quero saber de vocês.
Já deixou de sair de casa para ficar usando a internet? Olha só, quem tem acesso à internet já deixou de sair de casa porque estava muito legal ver aquele site de fofocas, ver ali redes sociais. Não, eu quero ficar em casa, no meu cantinho. Eu não quero sair do meu lar, quero ficar navegando na internet. Sim ou não? Responde para mim se você é do tipo que gosta de ficar em casa. E se tiver internet mesmo, ainda mais assistindo filmes e séries, aí é que você não sai mesmo de casa. Eu, particularmente, né, sou super caseira, não sou baladeira. Nessa questão aí da pandemia, não senti tanta falta, né? Justamente porque eu gosto de ficar em casa, uma pipoquinha, assistindo ali um filme, uma série, para mim tá ótimo. Mas tem gente que gosta de sair, que gosta de visitar colegas e tudo mais. Resposta: o que vocês acham que a maioria dos nossos alunos que estão assistindo aqui responderam? Vamos lá? Já deixou de sair de casa para ficar usando a internet? Primeira pergunta. Sim ou não, né? E aí a resposta é sua, é pessoal. Como é que a gente tem aí a resposta, diretora? Olha só que legal, gente, a maioria diz que sim. Então você, ó, também, assim como eu, já deixou de sair de casa para ficar ali navegando na internet. Legal, tô te conhecendo um pouquinho mais. Não para por aí. Olha só, temos mais uma pergunta. Olha aqui, pergunta na tela. Você, preste bem atenção. Mantém mais contato virtualmente do que pessoalmente? Será que sua rede de amizades, né, ali o seu círculo de amizade é algo que você mantém hoje, né, atualmente? Não é o que você preferia. Vamos lá. Você mantém hoje, vamos fazer esse recorte para esse contexto. Hoje você mantém mais contato virtualmente ou pessoalmente com seus amigos. E aí a gente lembra as questões, né, voltadas aí aos grupos de mensagens, redes sociais. Às vezes os nossos coleguinhas, parentes moram longe, mas a gente não deixa de se falar, não é verdade? A gente pode deixar de se falar por outras questões. Não porque hoje em dia a gente tem ali, né, esse impedimento, que antigamente, imagina, né? Vamos imaginar um contexto onde não tem WhatsApp, grupos de mensagem. As pessoas, para conversarem, tinham que ir obrigatoriamente na casa do colega, do parente, ou ficar no telefone, né? Hoje em dia isso é tudo tão prático, a gente encaminhar uma mensagem, uma informação. As mensagens de bom dia, então, elas chegam bastante nos grupos, não é verdade? E olha só, vamos dar uma olhadinha no resultado da nossa enquete, vamos ver. Hoje, olha só, nossa, mas esses nossos alunos de hoje, eles estão totalmente virtuais, né? Olha só, a maioria está dizendo que sim, que mantém, mais contato pessoalmente do que, mais contato virtualmente do que pessoalmente. E olha só que legal, né, gente? A gente acaba utilizando essas ferramentas de comunicação, primeiro porque elas tornam esse diálogo, né, com a outra pessoa ou outro grupo de pessoas muito mais prático, muito mais rápido. Às vezes você passa uma semana sem ver ali o seu primo, o seu amigo, né? Mas você conversa com ele todo dia. Então, realmente, esse recorte nesse momento, inclusive comigo, né? Existem colegas minhas que a gente fala pouco, mas às vezes a gente fala muito mais virtualmente, né, pelos grupos de mensagem, do que eu visitando ela lá na casa dela, ela na minha, enfim. Isso é completamente comum nos dias de hoje, tá bom? Última pergunta da nossa enquete. Olha só, essa daí eu quero saber se vocês vão ser verdadeiros comigo. Você já criou uma conta fake, né? Tava querendo stalkear alguém ali, tava curioso para saber. Foi lá, não quis se identificar, mas queria dar uma sondada e criou uma conta fake. Diz pra mim, sim ou não? Você já criou esse personagem que não existe, né? Justamente para poder ter acesso ou buscar informações sem atrelar essa busca à sua imagem, à sua pessoa. Ou então, você cria perfil
e não coloca tantas informações relacionadas à sua pessoa ao ponto de que, não que essa pessoa não exista, mas que você não gosta tanto de se identificar, fica mais no sentido de anônimo, né? Tem gente que é assim, não é exatamente uma conta fake, né? Mas não põe uma foto no perfil, coloca um nome diferente, né? E acaba que não tem foto, que faz com que a gente seja reconhecido. E esse tipo de perfil normalmente consegue visitar, né, outras contas, olhar, navegar, e é um pouquinho mais difícil de ser identificado do que as pessoas que tornam as imagens, né, e as informações reais nesse mundo digital, nesse mundo virtual, tá bom? Temos aí a resposta, olha só. A maioria, olha só que legal, gente, disse que não. Isso também é legal, né? Às vezes a gente tem que ter aquela guerra, né, entre a nossa vontade de querer saber das informações e a nossa responsabilidade, né, nesse mundo onde a gente vai atrás dessas informações. O que é legal em relação a isso? O perfil fake, gente, aí eu trago um ponto de atenção para vocês. Ele normalmente está atrelado ali, né, a pessoas, normalmente, não significa dizer, no melhor dos exemplos eu falei para vocês, né, que ele tá ali, a gente às vezes tá curiosa, quer saber, não quer se identificar. Mas existem muitas pessoas que acabam utilizando dessa possibilidade de criar perfis que não existem, não é, para atacar, maldizer, não é, veicular informações falsas sobre pessoas, empresas, instituições, e aí tudo isso gera um transtorno, não é? Então vamos evitar. Gostei de ver que a galera não usa perfil fake, vai lá, dá a cara a tapa, mais uma vez ou outra, né? A gente fica, não vou mentir, né? A gente fica com curiosidade de querer saber, de querer fuçar, mas o ideal, gente, é que a gente tenha sempre a responsabilidade de assumir esse comportamento que a gente tem ali navegando. E normalmente, quando se usa, né, a estratégia de um perfil fake é justamente para mascarar, não é, a sua identidade, e muitas vezes esse ato de não se identificar está atrelado a algumas intenções que não são legais. Então, vamos reconhecer que ele existe e vamos evitar ao máximo de acontecer e principalmente, né, saber reconhecer quando alguma conta fake está entrando em contato com você, principalmente nas redes sociais, tá bom? Então vamos acender aí o botãozinho de alerta, tá bom? E aí agora eu quero que vocês participem no chat ou copiando ali no caderno, para a gente perceber o quanto o mundo digital está presente no nosso cotidiano. Eu vou colocar uma imagem na tela e vocês vão tentar responder para mim o que elas têm em comum. Observa bem aí na nossa imagem, dá uma olhadinha. O que essas imagens têm em comum? A gente tem ali a imagem, né, de um táxi, né, de um sinalizador ali, né, que normalmente fica em cima dos carros, aquela luzinha, aquele letreiro. E do lado a gente tem ali o Uber, mas a gente pode facilmente atrelar, né, aos aplicativos de transporte, né, que aí a gente tem o Uber 99, entre outros, né. O que essas duas imagens têm em comum? Na verdade, ali a Uber e o táxi. Responde para mim rapidinho, olha aí, fica olhando na tela, bota na tela de novo, diretora. Aê, beleza. Bora ver aí, eu quero que vocês participem e anotem, né? Tem gente respondendo, olha só, já tô olhando ali no nosso chat e não deixa de comentar, de escrever, não perde nenhuma informação, coloca aí no seu caderno, tá bom? Para a gente perceber o quanto esse mundo digital ele está presente no nosso cotidiano, um exemplo disso, olha só que eu trago para vocês, é a questão do táxi e do Uber, né? Antigamente, talvez muitos de vocês nunca tiveram esse tipo de contato, ou então tiveram e não lembram, né? Porque são pequenininhos, são novinhos. Mas para a gente poder se deslocar, por exemplo, eu vou viajar, vou para o aeroporto, né? Antigamente, ou eu tinha que ir para uma principal, ficar lá esperando o táxi passar e dar com a mão assim, né? Para ver se passava. Normalmente a gente ia para as avenidas principais, porque onde já tinha o fluxo maior de veículos, ou então fazia ligação e esperava, né, que esse motorista chegasse na minha residência, no meu local, para que eu pudesse me deslocar.
E a pessoa que criou os aplicativos de transporte, ela pensou muito nessa necessidade, não é? Olha só que legal as respostas. Hoje em dia, no nosso celular, na palma da mão, nós temos acesso a motoristas, né, que dispõem o seu carro de uso particular para fazer esse transporte. E aí esse celular, no qual onde você faz a chamada, ele tem, né, por localização dos outros celulares do motorista, a possibilidade de rastrear aquele que está mais próximo. Então aquele movimento que a gente fazia para ir para uma principal, para fazer alguma coisa nesse sentido, não precisa mais, porque ele consegue se geolocalizar, ir até você e deixar você até o seu destino. Então, olha só que legal, uma forma de fazer esse deslocamento de trânsito, né, utilizando-se aí o mundo digital virtual. Você não conhece o motorista, assim como você não conhecia o taxista. Porém, nos aplicativos de mensagem, você tem todo o rastreio, a possibilidade de chamar, né, de ter segurança, e todas as informações do seu trajeto também ficam salvas, o que dá uma garantia tanto para quem está usufruindo do serviço, quanto para o motorista em relação ao seu passageiro. Legal? Outra imagem, olha só, essa daí vai ser fácil para vocês. O que essas imagens têm em comum? Olha só que legal. A gente tem aí do lado uma videolocadora, onde antigamente tinham-se ali, né, fitas VHS, ou então os DVDs, Blu-ray, né, entre outros formatos. E do lado a gente traz ali a Netflix, né, uma das mais conhecidas, mas hoje em dia a gente tem outras marcas, como a Globoplay, que eu acho quase um trava-língua de pronunciar. A gente tem também a Disney, né, entre outros, aí que são aplicativos de stream. E olha só que legal as respostas, meios de assistir filmes e séries. Gente, olha só, eu sou da época que a gente ia para a locadora, alugava o filme para assistir em casa. E aí era engraçado porque normalmente quando era fita, a gente tinha que devolver e ela tinha que estar rebobinada, né? Porque se ela não tivesse rebobinada, aí a gente pagava uma taxa. E a maioria das vezes eu deixava para alugar no final de semana, na sexta-feira, porque a gente só precisava entregar na segunda, a gente ganhava mais dias. E era muito ruim, porque às vezes a gente ia lá, reservava uma fita ou um DVD, como tinham poucos exemplares, quem chegava primeiro alugava o filme. Então aqueles lançamentos que acabavam de sair do cinema e tudo, não estava lá, era difícil, você tinha que fazer reserva, tinha fila e tudo. Olha só, gente, que loucura. Aí hoje em dia o que a gente faz? Plim, liga a TV, conecta a internet, paga o serviço, que não é gratuito, normalmente eles oferecem serviço gratuito por um mês, você fica enlouquecido com a infinidade de filmes, de séries, documentários, entre outros, e aí você faz o quê? Você contrata, não é? Só que normalmente a gente contrata e passa a senha pro pai, pra mãe, pro tio, pro avô, não é verdade? Não vou mentir, às vezes a gente faz isso porque nem sempre todo mundo assiste ao mesmo tempo, não é? E olha só, esse negócio de assistir série ficou muito prático, né? Muitas séries, elas só eram exibidas na TV ou então naqueles box que compravam e tudo mais. E aí a gente tem agora muito mais a facilidade, você pode assistir quantas vezes você quiser e olha só o que eles usam. Responde para mim, veja se eu estou enganada. Quanto mais você acessa um tipo de série, você gosta de séries de comédia, mais opções de séries de comédia vai aparecendo para você, porque eles acabam identificando as suas preferências de tanto que você acessa e acaba ofertando sempre mais opções para vocês, não é verdade? É o quê? É uma forma do que a gente fazia, né, presencialmente, indo lá, pegando a fita, e hoje a gente faz tudo no nosso mundo digital, não é? Ali tocando, claro, com acesso à internet. Temos mais uma mensagem, olha aí o desafio para vocês na tela. O que essas imagens têm em comum? A gente tem aí uma moça, né, na recepção de um hotel e do lado a gente tem o Airbnb, né? Talvez muitos de vocês não conheçam, mas o Airbnb, ele tem um serviço, né, de hospedagem. Só que olha só que legal. Hoje, claro, você entra nos sites, faz reservas em hotéis e tudo mais. Mas tem muita gente que tem em casa um quarto sobrando, tem mais de uma residência, né? E quer também oferecer esses espaços para hotelaria. Então esse site, esse aplicativo, o site do Airbnb, ele faz com que você, proprietário do imóvel,
coloque o seu imóvel à disposição para alocação. E olha só, ele hoje compreende uma rede muito grande de pessoas que ofertam espaços, né, quartos, a casa inteira, apartamentos, flats, com esse serviço, onde você faz a reserva, o aluguel, entra em contato com o proprietário diretamente pelo aplicativo. E tem muita gente que faz isso porque normalmente os serviços de locação, né, de hospedagem, eles acabam saindo muito mais em conta. Então, às vezes, você vai lá reservar um hotel, tá um preço super elevado e na mesma região, próxima ali na mesma localidade, tem alguém que está oferecendo ali um quarto, um apartamento compartilhado com preço super baratinho e aí você acaba, né, fazendo a opção daquilo que às vezes é mais em conta. Claro que é sempre possível você verificar as mensagens, o contato com o proprietário, como fica todos os registros lá. Eu particularmente já me hospedei utilizando o Airbnb, porque o preço do hotel na região que eu queria estava muito alto. E esse apartamento, né, ele estava disponível, fiz a locação e saiu muito mais em conta. E eu utilizei o serviço do Airbnb, onde todo mundo se conecta e você pode encontrar, né, dentro desse aplicativo, opções de hospedagem nos mais diversos locais. Então, quem não sabia, quem não conhecia, vai lá e dá uma olhadinha nessa dinâmica. Vai precisar viajar? Vai lá. E a última pergunta, olha só, vamos dar uma olhada. O que essas imagens têm em comum? Aí a gente tem o banco, né? Não vamos atentar a marca, né? Nem o tipo. A gente tem um banco ali, um prédio físico. E um exemplo hoje, né, que a gente traz, que é o Nubank, que é um banco digital, né? Tá dizendo aí, ó, tudo é banco. Exatamente. Mas qual é a diferença? Além do Nubank, a gente tem o IT, né? Entre outros aí, se você para pesquisar, hein? Bancos digitais. Você vai ver que nesse banco digital você consegue fazer todas as suas transações, inclusive solicitação de cartões, compras online, né, entre diversos serviços, somente com o uso de um site, né, o aplicativo, e você consegue fazer todas essas transações sem necessariamente ir a uma agência física, porque ela não existe, é um banco completamente digital. Diferente do outro banco, onde você às vezes precisa ir, enfrentar fila, levar documentos físicos, né, impressos. Nos bancos digitais, você abre a conta, você digitaliza suas informações, seus documentos, claro que sempre com muita segurança, por isso, sempre chequem os links nos quais vocês estão ali acessando, tá bom? E isso aí traz uma facilidade, né, para um perfil de usuário que gosta de realizar e tem afinidade do uso de tecnologia para fazer esse tipo de transação bancária, tá bom? Então, são alguns dos exemplos em que a gente pode trazer para vocês de como a gente fazia antigamente, né? Ou até um pouco tempo atrás, não tão antigamente, e que hoje a gente usa muito o serviço da tecnologia para poder trazer essa realidade para o mundo digital, tá bom? E para falar um pouco sobre como os processos eles se evoluem, né, os processos de produção, né, de geração de serviços e produtos ao longo do tempo se modifica conforme o contexto, eu convidei a professora Audilene, do componente de História, para falar um pouco sobre a Revolução Industrial. Será que sempre foi assim, digital? Né? Será que os mecanismos, os processos de produção, eles foram sempre digitalizados, informatizados, com o uso de alguma tecnologia digital? Vamos dar uma olhadinha. A gente vê a primeira Revolução Industrial, ela surge ali na Inglaterra, então a gente vai ver o pioneirismo da Inglaterra. Esse período vai ser marcado aí pelo fim da questão do artesanato. Nós vamos ver que aqueles pequenos artesãos que tinham suas oficinas, muitas delas, né, eram oficinas familiares, agora vão dar espaço para um novo modo de produção. Então vamos mudar o processo de produção. Agora o processo vai se tornar industrial. Vamos agora ver surgir as indústrias, né? Saímos daquele modo de produção feudal e vamos agora dar entrada nesse novo modo de produção, o modo de produção capitalista. E vimos também como destaques para essa primeira fase da Revolução Industrial a questão da divisão do trabalho. O trabalho agora vai ser dividido em etapas e o trabalho também agora vai ser assalariado.
Já na segunda fase da Revolução Industrial, a gente vê ainda mais avanços, principalmente na questão das tecnologias, como, por exemplo, o surgimento de meios de comunicação, esse período do telefone, até mesmo o rádio, né, vão aí ampliar esse aspecto. Nós vimos também que na primeira fase, a pioneira do período industrial era a Inglaterra, ou seja, ela liderou. Agora nós vamos ver surgir na segunda fase os Estados Unidos como uma grande potência. Nós vamos ver agora também a questão da migração, a população saindo do rural e indo para o urbano justamente para as indústrias, em busca, né, dessa nova oportunidade de trabalho. Vemos também que agora os motores que vão movimentar as máquinas já não vai ser mais os motores baseados ali no carvão, no uso do carvão, e sim os motores que a gente chama a combustão. Ou seja, a gente vai ver surgir ali um novo combustível, o petróleo. Na terceira fase, a gente já observa aí, né, uma nova característica. A terceira fase, ela tem início ali em 1950 e vai até os dias atuais. Nessa fase, a gente vê características ainda melhores, né, quando a gente fala de avanços tecnológicos, como, por exemplo, o surgimento da robótica. A gente vê também a questão da genética, da informática. Hoje o nosso mundo está totalmente aí informatizado e são características marcantes aí da terceira fase da Revolução Industrial. Muito bem, obrigada, professora Odilene. Adoramos saber, não é, como se transforma esses mecanismos de produção e que hoje em dia a questão da tecnologia está muito mais presente. Não significa dizer, como a gente viu na sua fala, né, que na primeira revolução a gente parte um pouco dessa questão do artesanato para ir ali para os métodos de produção com o uso de máquinas a vapor, porque hoje em dia existe artesanato. Porém, para se divulgar o trabalho, para tornar algo visível, veicular a informação, a gente utiliza, né, as páginas, os perfis, os sites, para que os artesãos possam divulgar o seu trabalho. Então, a gente acaba se moldando, né, de acordo com as facilidades e os adventos da tecnologia, conforme esses marcos que a gente percebe ao longo da história, não é mesmo? Muito obrigada, espero que os nossos alunos também tenham gostado e curtido muito e assistam as aulas da professora Odilene, tá bom? E olha só que legal, vamos agora para o nosso quiz. Vamos para as nossas regrinhas. Todo mundo migra para o canal do Ensino Fundamental, não tem problema se você é do médio, se você é da EJA, vai para o canal do Ensino Fundamental, porque a gente vai fazer uma sequência de algumas perguntas e respostas e é uma competição. A primeira pergunta, ela vale uma vida. As outras não têm vida não, tá bom? Se você errar e acertar a pergunta da vida, você pode continuar no jogo. Se não, você perde, pode continuar respondendo, tá bom? Mas não chega ao ranking final. Bora ver quem é que vai ganhar essa medalhinha digital aí de aluno espia essa conversa, quiz nota 10. Vamos dar uma olhadinha? Pergunta na tela e no aplicativo. Olha só, responde para mim, valendo uma vida rapidinho. Qual o peso da internet? Responde para mim. A internet, ela pesa um morango, uma manga ou uma melancia? Se a gente pudesse pesar a internet, não é, que esse conjunto de informações que a gente tem aí, quanto valeria o peso da internet? Essa é difícil, essa é curiosa, tá bom? E vale uma vida para você utilizar aí nas nossas próximas perguntas. E é rapidinho, não é isso mesmo, diretora? Quem está respondendo aí pelo aplicativo tem apenas alguns segundinhos para poder fazer essa resposta e a gente vai tabulando quem está acertando e quem está errando. A gente tem todo um mecanismo aqui de identificar, tá bom? Vamos lá. Qual o peso da internet? Encerrou o quiz, diretora? Encerrou? Olha, muita gente está respondendo aí. Gostei de ver, só que eu não vou falar a resposta. Quem acertou essa pergunta vai ganhar uma vida. E quem não acertou, continua, né, no jogo, vai continuar respondendo. E qual é o nosso gabarito, diretora? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, gente, a internet, olha que curioso, gente. Ela tem mais ou menos o peso de um morango. Então, por mais que a gente tenha esse monte de informação veiculado aí na internet, se a gente pudesse quantificar isso em peso, a gente teria esse valor aqui.
de um morango, não é? Olha só que legal, olha só que curioso, porque parece que é um volume grande, que traz um grande peso, mas na verdade não, tudo isso se transforma em dados e é uma outra unidade, né? E aí a gente, se pudesse colocar na balança, teríamos aí o peso de um morango. E a gente tem outra pergunta no nosso quiz. Responde aí rapidinho, pergunta aqui na tela também para quem está no YouTube e em casa acessando pela TV. Qual desses passwords, ou seja, senhas, foi o mais usado na internet? Olha só, qual dessas senhas aqui, ABCDE, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou QWE 1, 2, 3 é o mais utilizado na internet. E olha só, gente, senha é coisa séria. A gente não pode gerar senhas muito fáceis, muito óbvias, justamente porque essas senhas, elas configuram para a gente, né, esse procedimento de porta de entrada, né, uma barreira de segurança. Então, quanto mais difícil ela for, melhor. Agora, claro que a gente também não pode fazer uma senha onde a gente não tem ali, né, a possibilidade de lembrar depois, né? Vamos tomar cuidado, sempre anotar e não repassar. Temos, olha só, gostei de ver as respostas no aplicativo, tá bom? E agora o nosso gabarito, porque é rapidinho o nosso quiz. E olha só, essa tava fácil. Essa tava fácil, olha só, é a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, gente, pela fé, não usem mais essa senha, tá bom? Quando vocês fizerem algum registro na internet que peça, porque tá muito fácil, tá muito manjado e normalmente os serviços de senha já pedem pra gente adicionar caracteres especiais, como o asterisco, o jogo da velha, exclamações, entre outros sinais, e números e letras, né, tanto letras maiúsculas ou minúsculas, para justamente dificultar a senha, né, o acesso. Continuando, mais uma pergunta aí no quiz do nosso Espia Essa Conversa, pergunta número 3, vamos lá, ó. Quem foi o criador do Facebook? Ó, essa daí tá fácil, tá fácil. David Karp, Mark Zuckerberg ou Mike Krieger? Quem desses três foi o criador, não é, ali do Facebook? O Facebook é uma das redes sociais mais conhecidas de todo o mundo na atualidade, não é? E aí, quem nunca teve ou não ouviu falar, é muito difícil, né? Porque ela é muito comum mesmo. Hoje em dia, muitos jovens até preferem utilizar outras redes, mas ela é muito conhecida, não tem como negar, tá bom? Diz pra mim quem foi o criador do Facebook. Olha só, gostei de ver no quiz, muita gente participando. E o nosso gabarito, quem é? Olha só, Mark Zuckerberg, ele mesmo, tá? Um rosto muito conhecido. O idealizador, né, ali o criador do Facebook, e ali, né, ele também saiu englobando outras redes, né, como por exemplo Instagram, WhatsApp. Se você vê lá, né, o criador, ali a gente tem a empresa Facebook por trás, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta no nosso quiz e pergunta na tela já. Qual a rede social que tem como ícone um fantasma? Ah, gente, essa daí, muitos de vocês acredito que já ouviram falar. A gente tem o TikTok, Facebook ou Snapchat. Qual dessas três redes tem como ícone, né, o símbolo, a logo, um fantasma associado, tá bom? Temos resposta, vamos lá, vamos participar, o tempo tá acabando, quem tá participando pelo aplicativo é rapidinho, não é? Quem é que tem a rede social com esse logo? TikTok, Facebook ou Snapchat? Essa daí, para quem usa, né? Eu não tenho muita familiaridade com ela não, já dando uma dica aí, né? E quem está participando em casa, né? Pode, em casa, assistindo pela televisão, pode fazer as anotações ali no seu caderno, não tem problema nenhum, que a gente está falando aí o gabarito, né? Temos a resposta? Temos sim, olha só que legal. Mas não vou divulgar para vocês agora. Vamos para o gabarito, diretora? Quem está lá no aplicativo, não estou dando a resposta do nosso gabarito. Nossa competição aqui, o nosso quiz, só no finalzinho, tá bom? Qual a rede social que tem como ícone um fantasma, né? Que era a pergunta anterior. Snapchat. É realmente, gente, é íconezinho amarelinho. Muito comum, né? Entre jovens, adolescentes. O Snapchat, e ele tem sim a logo de um fantasma. Próxima pergunta, essa daí é um pouquinho mais antiga, né? Vamos ver se vocês vão acertar. Olha só que curioso, pergunta na tela e no aplicativo. Vamos lá.
Qual rede social foi excluída, ou seja, extinta, deixou de existir no ano de 2014? Aí a gente tem o Orkut, Classmate e o Google+, né? Qual dessas três redes deixou de existir em 2014? Conta pra mim, né? Acredito que muitos de vocês não conheçam essas três redes, mas uma delas deixou de existir em 2014, tá bom? Qual é? Qual é? Tá tabulando ali os nossos resultados. Quem respondeu, respondeu. Quem errou já pode ter acertado, usando uma vida, continuado no jogo, não é? E quem não tá ali participando, continua invicto. Será que você continua invicto no nosso jogo? Não sei, temos ali o gabarito. Vamos lá para a resposta. A rede social que foi excluída, ou na verdade extinta, né, deixou de existir, foi o Orkut, em 2014. Eu cheguei a ter um Orkut, era legal, a gente tinha a opção de fazer depoimentos, tirar grupos, comunidades, né? No começo tinha uma limitação de 12 fotos, era super simples, mas na época do meu ensino médio bombava, tá bom? Eu cheguei a ter o Orkut, assumo isso aqui. O Classmate é uma rede social, uma das primeiras, talvez considerada a primeira, ele ainda existe até hoje. E o Google+, também deixou de existir, tá bom? Que é a rede social da Google. Próxima pergunta na tela e no aplicativo. Vamos lá? Qual o objetivo da primeira webcam, né? Aí a gente tem vigiar pessoas, vigiar uma cafeteria, ou vigiar uma praça. A gente sabe que a webcam, né, é um equipamento que a gente conecta ao nosso computador, principalmente, e tem um acesso de vídeo, né? Então a gente consegue vigiar algum espaço, alguma coisa ali de interesse. Hoje é utilizada para várias finalidades, inclusive fazer as videochamadas, né? Porque você consegue ali se filmar e aí, enfim, conversar por videochamada. E hoje esse serviço ele é muito simples quando a gente utiliza o celular, né? Muitas vezes ele fica na frente, na câmera frontal, mas você também tem a possibilidade de usar a outra câmera, né? Então, é um equipamento que ficou agregado aos dispositivos, né? Justamente por causa dessa facilidade de gerar imagens e, muitas vezes, imagens e áudio. E aí a gente já tem a resposta, vamos para o nosso gabarito. Olha só que curioso. A primeira webcam, gente, ela foi criada justamente para vigiar uma cafeteria em uma universidade nos Estados Unidos. O objetivo era, porque como essa cafeteria ficava longe, era que as pessoas soubessem se tinha ou não café. Então, para não dar aquela famosa pernada, ir lá no setor e verificar se tinha ou não café, eles criaram essa câmera, né, que ficava ali apontada para a garrafa de café, né, ou ali onde era feito, produzido o café, e eles acabavam fazendo essa vigilância para saber se poderia ou não se deslocar porque ainda tinha café. Olha só que curioso, tá? Então não foi para vigiar pessoas e não foi para colocar em uma praça. Hoje ela tem inúmeras utilidades, né? Mas na verdade a gente tem aí o surgimento dela para isso. E vamos lá para mais uma pergunta. Olha só, tô gostando de ver a participação de vocês. Pergunta na tela e no aplicativo. Vamos dar uma olhada. A qual empresa pertence o Instagram, né? Olha só, gente, a gente até eu acho que até que eu falei algo relacionado a isso. Mas é no LinkedIn, no Google ou no Facebook, qual é a empresa, que a gente pode dizer assim, né? É a dona do Instagram, né? Então a gente tem ali qual dessas três empresas é dona do Instagram. O Instagram é uma rede social onde a gente compartilha fotos, vídeos, né? Ali faz aquela rede de pessoas, muitas pessoas famosas, né? Digital influencers estão presentes aí nessa rede social. Tá bom? Temos aí o gabarito, já fizemos a tabulação. Tá computando ali os dados, né? A gente já tem ali as respostas do nosso gabarito. Então vamos lá, resposta na tela. O Instagram é do Facebook, tá, gente? No momento, até quando você faz o login, que você coloca seus dados para acessar, aparece ali, ó, Facebook, né? Então, Instagram é do Facebook. E tá acabando, hein, gente? Penúltima pergunta, creio eu, uma das últimas perguntas do nosso quiz, mais uma pergunta na tela, olha aí. Qual a maior rede social do mundo com seus mais de 1,5 bilhão de usuários ativos?
WhatsApp, Facebook ou Twitter? Qual dessas 3 redes sociais tem o maior número de usuários ativos no mundo? WhatsApp, Facebook ou Twitter? Qual dessas 3 redes vocês acham que tem o maior número? WhatsApp é super comum, popular, Facebook, Twitter, com certeza vocês já ouviram falar de uma dessas 3 redes e é bem rapidinho no nosso aplicativo. Anota aí as respostas, todo mundo no canal do Ensino Fundamental, que a gente só consegue colocar o nosso quiz em um canal, tá bom? Temos a resposta e a gente vai agora para o gabarito. Olha só. É o Facebook, tá, gente? Então, quem marcou o WhatsApp ou Twitter não foi dessa vez. No momento, a gente ainda tem o Facebook como uma rede que tem o maior número de usuários ativos. Parabéns aí para quem acertou. E falando em Twitter, olha só, mais uma pergunta no nosso quiz. Pergunta na tela. Vamos lá. Qual o limite de caracteres de mensagens no Twitter? Ah, essa daí tá difícil, né? A gente já viu que ela não é a mais famosa, porque é o Facebook. E agora, quantos caracteres, ou seja, quantas letras, números, né, dígitos, a gente pode estar dizendo assim, que é possível ser inserido numa mensagem do Twitter, né, que a gente chama de tweet. Quem tem rede social, né, que é o Twitter, usa bastante para colocar ali algumas mensagens curtas, né? Você está vendo aí que esses números de caracteres nas alternativas não possibilitam textos muito extensos, não é? A gente já tem a resposta tabulada, agora a gente vai para o nosso gabarito. Resposta na tela, olha só, 280 caracteres. Até um tempo atrás era um número menor, tá bom? E aí ampliou-se para 280 caracteres. Pergunta talvez difícil para quem não conhece, não é? E a última pergunta do nosso quiz. Essa daí vai definir quem acertou tudo e continuou no jogo, olha só. Em média, quantas pesquisas totalmente novas são feitas no Google por dia? Ou seja, quantas pessoas estão pesquisando ali ao mesmo tempo? Em um dia, né? 1 bilhão, 450 milhões de pesquisas ou 280 milhões de pesquisas acontecem no Google durante um dia. Qual é a resposta? Vamos lá. Pergunta na tela, o aplicativo tá ali tabulando o resultado. Quem respondeu, respondeu. Quem perdeu ali, a nossa resposta correta é... Vamos lá, olha só, muita gente respondendo. Muita gente respondendo e vamos lá, temos a resposta já conseguimos tabular. Essa foi a última, tá bom? E qual é o nosso gabarito, diretora? Vamos lá. 450 milhões de pesquisas, na verdade, acontecem no Google diariamente, ou seja, é muita gente pesquisando na internet, procurando sobre os mais diversos temas, né? Agora imagina isso ao longo de um ano, ao longo de um mês. É muita pesquisa. E olha só que legal, gostei da participação de vocês. Eu vou fazer um mistério em relação à resposta somente no próximo Espia ou nas nossas redes sociais. Entre nas nossas redes sociais que a gente vai divulgar o campeão, tá bom? E vamos lá para a pergunta, qual dessas redes sociais você conhece? Digita aí para mim no chat, porque olha só, esse mundo digital, ele está muito atrelado, né, às redes sociais, que é onde você cria perfil que tenta reproduzir, né, estender ou simplesmente, né, dar voz às suas características, aos seus gostos e preferências, né, em relação à comunidade. Então você tem ali, na possibilidade do momento que cria um perfil, de criar o seu perfil digital. E muitas vezes, né, as pessoas, elas utilizam também para expressão de arte, de escrita, entre outros, né, que é bem legal. E a gente encontra nessas redes sociais perfis dos mais diversos modelos, estilos e intencionalidade, né. Ainda mais também porque podem ser atrelados a produtos e serviços. Mas olhando aquela imagem lá, qual dessas redes sociais você conhece? Vamos ver se você é bom ou se você tem contato com rede social. Olhando aí nesses logos, né, nessas imagens, o que você pode identificar para mim
de rede social, né? Comenta aí rapidinho e olha só, eu consigo visualizar aqui, né? Facebook, YouTube, o Instagram, Twitter, Pinterest, né? Aí a gente tem várias outras, essas talvez sejam as mais conhecidas, tá bom? Por que que eu falo isso? Porque a gente precisa ter cuidado com a exposição na rede social. Olha só, essa exposição, ela muitas vezes pode trazer algum prejuízo, uma vez que lembra que no início da aula a gente falou sobre a utilização de perfis fakes? Então, sempre que você for utilizar, tenha bom senso e cautela ao compartilhar suas informações. Ou seja, a exposição ela é muito fácil de acontecer. E às vezes ela é até mesmo um desejo de quem está criando ali, que quer realmente se expor, mostrar toda a sua vida, todo o seu cotidiano, né? Só que muitas vezes existem pessoas mal intencionadas que utilizam-se desses dados para cometer crimes, para se aproximar. Então é importante que no momento que você cria perfis em redes sociais, onde você traz um pouco da sua realidade para o ambiente digital, para o ambiente virtual, no qual você está ali criando e fornecendo dados e informações pessoais, que você tenha cuidado no momento dessa exposição. Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer quando a gente tem uma rede social, por exemplo, a maioria quem for menor de idade, elas não permitem, né? Mas quando você tem e acessa, você tem que ir lá na parte de configurações e definir quem pode ver seu perfil, acesso, lhe mandar mensagens. E tudo isso, né, são barreiras, são filtros, são situações que a gente se coloca para minimizar a possibilidade de algum risco, né, que ele sempre vai existir. Por isso, olha só, fique atento à nossa dica, que é a nossa próxima mensagem. A gente tem que ficar atento, olha só. Temos mais uma. Nunca adicione pessoas desconhecidas. Vamos lá, diretora. Às vezes é comum a gente, legal e tal, mas é aí que se escondem muitas vezes os perfis fakes, tá bom? Evite ao máximo, olha só, postar fotos e vídeos de caráter mais íntimo, né? Às vezes tem a possibilidade de alguém hackear a sua conta, pegar fotos de exposições suas, né? E fazer aí a divulgação sem sua autorização. Então, vamos evitar. Cuidado com as críticas e desabafos, rede social não é terapia. Às vezes a gente sente necessidade de falar a nossa opinião. Porém, a mesma forma como a gente se comunica pessoalmente, a gente tem que trazer a responsabilidade para o mundo digital. A gente pode falar o que a gente pensa, a gente pode, mas a gente também tem que ter respeito com o próximo, a gente tem que evitar ataques, né? Porque isso pode gerar processos, entre outras características que configuram até mesmo crime, tá bom? Então vamos tomar cuidado com esse desabafo, né? Que a gente também tem ali a possibilidade de revisar o nosso texto, falar o que a gente pensa de uma maneira responsável. Cuidado com erros ortográficos, porque às vezes eles podem até virar memes, e às vezes a gente digitando rápido, né? Pode ser que o corretor automático ali, né, pregue uma piadinha com a gente. Não acredite em todas as mensagens que você recebe, isso traz um pouco o nosso tema passado, que foi sobre fake news, tá bom? A gente precisa ter criticidade nas informações. Cuidado ao publicar seus dados na rede social, principalmente dados pessoais, né, como número de telefone, outras informações de contato, endereço, né? Cuidado total nesse mundo digital de rede social, porque, olha o nosso recado, fique atento. Saiba reconhecer riscos antes que eles possam se transformar em danos, esse é o nosso recadinho. O risco a gente sempre vai estar permeado. Porém, até que ele se transforme em dano, é uma outra etapa, né? Então, vamos saber reconhecer o risco, em que momento você está ali se expondo ao ponto de que esse risco que a gente está correndo com a exposição não venha causar danos, né? Bullying, informações mal que tenham ali, né? Que façam com que pessoas possam ali causar prejuízo, tá bom? Infelizmente, o nosso tempo encerrou, tá bom? Não temos mais tempo, tem mais um minutinho só. Vou me despedir aqui de vocês. Espero que vocês tenham gostado. No nosso material que a gente vai deixar para vocês acessarem, tem dicas de filmes e séries para vocês assistirem. Claro que verifiquem a
a classificação indicativa, tá bom? Que envolvem essa questão do mundo digital e algumas séries vão trazer essa discussão e esse debate também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, aguardem o resultado do nosso quiz, foi muito bom estar aqui com vocês e até a próxima, um abraço a todos!